E aí, gente, tudo bem? Então, esse é um vídeo para o terceiro ano do ensino médio do Colégio Ângulo de Matão. Esse ano está sendo um atípico, porque nós já perdemos aula com festa pré-carnavalesca, carnaval e vários outros eventos, e agora veio o coronavírus. Então, nós precisamos de ter uma paciência mais do que nunca. Hoje é uma questão bastante perigosa até você falar, porque nós vivemos infelizmente num país onde para se governar precisou dividir, rachar a nação. Então toda e qualquer palavra que você possa falar, você vai ser contrariado, e isso vai precisar ser bastante medido. Então paciência, gente. Nós tentamos aqui, eu busquei fazer uma live, mas só que o YouTube tá congestionado. Ele pediu pelo menos um dia para que pudesse fazer alguns reparos, porque tem muita gente fazendo lives. Então isso nós precisamos ter essa paciência. Eu com uma live poderia ter o chat, e com o chat nós poderíamos ter uma conversa mais direta, tirando dúvidas. Assim, para os alunos do terceiro ano, nós precisamos, assim, qualquer tipo de dúvida, faça, então via o grupo do WhatsApp, tá? E aí a gente combina, beleza? Então vamos começar lá, mas para começar vamos fazer aquela estilizada na nossa tela. Então vamos lá, aí apareceu. Então vocês estão aqui na transmissão do professor Estevam de Geografia, e a aula de hoje é sobre movimentos da Terra. Nós sabemos que a Terra ela faz 14 movimentos, mas nós estudamos 2 específicos, rotação e translação, e nessa aula eu também comento sobre precessão, porque para você observar a questão de variação climática até mesmo dentro das próprias estações do ano. Porque você vai ter anos que o verão vai ser mais chuvoso, outros o verão vai ser mais seco, outros o verão vai ser mais quente, outro vai ser mais frio, e também o inverno, o outono e a primavera. E a precessão, devido a essa oscilação do eixo da Terra, faz com que o albedo também faça uma maior ou menor inclinação, e assim, quanto mais inclinado a radiação solar bate na superfície, menos energia ela absorve. Então você vai ter um clima mais frio. Já ao contrário, quando a radiação solar, bate com ângulos mais perpendiculares, então 90 graus, você vai ter climas mais quentes. Então vamos lá para a nossa apresentação, e aí nós vamos lá. A apresentação então movimentos da Terra. Assim, nós precisamos ter bastante cuidado de saber então quais são os movimentos. Então vamos lá ao primeiro. Então o primeiro movimento da Terra, então duração de 24 horas. Então, na verdade, é um arredondamento, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Ele é um movimento responsável pela variação entre dias e noites. Mas uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado seria a questão até do eixo de inclinação da Terra, 23 graus e meio, ou 23 graus e 27 minutos. Esse também nós temos que tomar cuidado, que nós vamos trabalhar isso na precessão. Ele não é fixo, ele não é parado, ele não é travado, ele vai ter essa oscilação. Então, com essa oscilação de aproximadamente 23 graus e meio, nós temos então a variação dos dias e noites. E também, devido a esse movimento de rotação, é responsável por uma teoria que é o movimento aparente do Sol. Mas todo mundo sabe que o movimento aparente do Sol, na verdade, não é o Sol que gira. Quem gira é a Terra. E para nós, o Sol aparece no horizonte no lado leste e se põe no lado oeste. Só que a Terra, ela que circula o Sol, não é o Sol que circula a Terra. Então, o que nós temos que prestar bastante atenção?
esse movimento da frente do Sol, então toda vez que nós olhamos para o céu, nós estamos vendo um espelho. Então, o que acontece? Você vê o Sol nascendo a leste e se pondo a oeste, mas o movimento de rotação da Terra é de oeste para leste. Então, deixa eu aparecer aqui de novo. Olha aqui, ó. Então, o que a gente tem que tomar bastante cuidado? É isso aqui, ó. Nós temos que fazer a rotação da Terra é de oeste para leste. Nós enxergamos o Sol de leste para oeste. É um espelho. Outra coisa que vocês têm que observar, vamos lá de novo para o nosso slide, é o eixo da eclíptica. O que é isso? O movimento de translação da Terra não é parado. Ele vai também oscilando. Então ele vai subindo e descendo. Porque se a Terra fosse ela parada no seu eclipse, nós poderíamos ter eclipses lunares e solares quase todos os dias. Então você vai ter essa oscilação. A Terra, então a órbita terrestre em volta do Sol não é planinha. Então nós temos o eixo elíptico e o eixo eclíptico. Eclíptico em relação ao Sol, tá? É como se fosse um plano que fizesse uma linha reta pegando o centro do Sol até a borda do sistema solar. Vamos para o nosso próximo slide, que é o movimento de translação. O movimento de translação ele dura 365 dias e mais 6 horas. Mas arredondando, ficamos com 365 dias. E essas 6 horas, o que acontece com elas? Essas 6 horas elas vão sendo somadas ano a ano. E esse ano a ano você vai ter lá 1, 2, 3, 4 anos, você forma 24 horas, que seria um dia. Então é por isso que este ano, por exemplo, 2020, nós tivemos um ano bissexto. Ah, mas por que tem esse nome bissexto? É porque você tem 2 6, então 366 dias. Então esse é o, vamos dizer, é o porquê que chama bissexto. Então porque tem 2 6 no final no final do numeral. Então, voltando eu de novo aqui de novo. Então o que acontece? Juntando translação e rotação, você já vai ter mais ou menos como que vai ser as estações do ano. Só que aí tem o terceiro movimento, que é o movimento de precessão, que agora nós vamos dar uma olhada. Então, primeiro disso, nós temos que prestar bastante atenção no afélio e no periélio. O afélio e o periélio o afélio é o ponto mais distante da órbita terrestre em relação ao Sol. Mas se nós observarmos a distância, isso não estamos falando de espaço, estamos falando de galáxias. É muito pequeno a diferença. Só para vocês terem uma noção, tá? Assim, pegando unidades estelares, que é a unidade medida de uma estrela para um planeta, em relação, por exemplo, a unidade estelar é a relação entre a Terra e o Sol, tá? Então, por exemplo, uma unidade estelar seria a distância média, tá? Da distância entre o Sol e a Terra. Então, por exemplo, no afélio é 0,01 unidade estelar. E no periélio, que é o ponto mais próximo, é 0,98. Então é muito, assim, se você for ver, é muito sensível. Então, e nós estamos falando de um ambiente de microgravidade. Isso não reflete tanto na questão de ser mais quente ou mais frio. Qual que é o fator principal? É a inclinação da Terra em relação ao Sol. Então, nós vamos ter essa inclinação. Quanto maior a inclinação, quanto mais inclinados os raios solares batem na superfície terrestre, menos energia vai ser retida. Então vamos lá para o próximo, agora sim, para a precessão. Se vocês estão observando a imagem, é o movimento oscilatório do eixo da Terra. A duração é de 26 mil anos. Ah, mas Estevam, então ninguém percebe. O que acontece é que ele não é circular. A imagem está aí, mas ele faz um monte de zigue-zagues. E nesse zigue-zague, você pode ter um dia com uma maior inclinação, outro dia com menor inclinação.
Então ele fica fazendo zigue-zague. Tanto que eu brinco, eu vou buscar o Polo Norte, eu vou no Polo Norte. Qual que você vai? No geográfico ou no magnético? Não, eu quero o magnético. Boa sorte, você vai caçando, você vai ficar que nem cachorro na roda. O carro vai girando, você vai correndo atrás da roda e você não chega no lugar. Então, a precessão, ela dura 26 mil anos e é um movimento oscilatório do eixo da Terra. Então, por causa desse movimento, você vai ter variações climáticas até mesmo dentro da própria estação do ano. Então, como eu falei, tem anos que o verão é mais chuvoso, no seguinte não necessariamente. Então, o que nós temos que bater na tecla, olha de volta aí, é o seguinte, nós precisamos trabalhar certinho como que vai ser feito essa questão, né, de precessão, como que vai ser, como que é feito, como que é a inclinação. Então, as estações do ano, elas variam. Então você nunca pode chegar e bater o martelo. O verão é quente e seco, ou quente e chuvoso. Não, vai ter anos que o verão pode ser quente e chuvoso. Tem anos que ele pode ser quente, menos chuvoso. Ele pode ser anos que ele tem menos calor e pode ser chuvoso. Então as estações do ano, elas variam. É por isso que nós falamos previsão do tempo, ou meteorologia. Você vai estudar as características do tempo, porque você não consegue prever o clima, a estação do ano, como que vai ser feito. Então é a previsão. Vamos lá para o nosso próximo slide, que seria agora a questão dos equinócios. Olha essa imagem aí, gente. O eixo da Terra, você vai ter o que são equinócios? Equinócios é quando os raios solares ele atinge a superfície com um ângulo reto, 90 graus, sobre a linha do Equador. E aí vamos pegar lá, Tetel, olha para você, aprendi essa com você. Você não pode considerar o desvio da radiação solar na atmosfera, porque nós sabemos que a atmosfera é composta por vários prismas gasosos, que é o ar atmosférico, e eles fazem com que a radiação solar sofra desvios. Então vamos imaginar, vamos cegar, vamos imaginar que isso não exista. Então quando a radiação solar ela entra na Terra e bate com um ângulo de 90 graus sobre a linha do Equador, observe a imagem, gente. Metade da Terra está escura e metade da Terra está iluminada. Isso faz com que você tenha 12 horas de escuridão e 12 horas de claridade. Então 12 e 12 horas. 12 mais 12, 24 horas um dia. Mas uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado. Olha o que eu escrevi aí para vocês. Instante. O que é um instante? É um estalar de dedos. Então não é um dia, é um milésimo, é uma piscada de olhos. Tá? Então, porque a Terra não para de girar. A Terra gira em 1.666 km por hora, básico, né? Aproximadamente. Então, o que acontece? Então, o equinócio é um instante em que a luz solar, em que a radiação solar bate com ângulo perpendicular a 90 graus sobre a linha do Equador. Então, o que a gente tem que pensar? Olha o exemplo que eu fiz aqui. Isso são dados do INPE. Tá? O INPE já tem um cálculo de quando será o início das estações do ano. E tem lugares que você consegue já pegar dados já dos anos seguintes. Então vamos priorizar para 2020. Olha o exemplo. O equinócio de outono no hemisfério sul em 2020 ocorreu sexta-feira agora, às 0 hora e 49 minutos. Então nesse exato momento, em algum ponto da Terra, então vamos imaginar que é bem provável que seja na Ásia, porque fica do outro lado do planeta, o Sol, naquele instante, bateu com ângulo de 90 graus sobre a linha do Equador. Tá? Então, nós temos que prestar bastante nisso. Então, o que aconteceu no dia 20? Houve o fim do verão, começo do outono. Então, as temperaturas elas vão começar a cair até chegar no final, ali, na verdade, no meio de junho, que vai começar o inverno. Outro equinócio que nós vamos ter seria o equinócio de primavera.
de novo, segundo dados do INPE, o equinócio de primavera em 2020 vai ocorrer no dia 22 de setembro, às 10 horas e 31 minutos. O que você tem que começar a pensar? É o seguinte, vai acontecer isso todo dia, ou todo dia 22? Não. Por causa da precessão, o início das estações varia. Então, a precessão também é um fator para que pode ocorrer ali o início de uma estação do ano em um horário e no outro ano começa em outro horário. Então, isso nós temos também que tomar um cuidado com isso. Tá? Então, ocorreu o equinócio de outono para nós, no hemisfério sul, então sexta-feira, dia 20, isso ocorreu às 0 hora e 49 minutos. E o equinócio de primavera ocorreu vai ocorrer, na verdade, desculpa, no dia 22 de setembro, às 10h31 da manhã. Então isso nós temos que tomar cuidado. Então, esses dois instantes, essas duas piscadas, elas ocorrem sempre em março e em setembro. Beleza? Agora, para nós fazermos a última, fazer uma transição aqui, deixa eu pegar aqui, então se vocês observarem, de novo lá, eu de novo aqui de volta, vamos pegar agora os solstícios. O solstício, gente, presta atenção, vocês estão observando aqui, observa lá, Trópico de Câncer, linha do Equador, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. No desenho de baixo, olha lá, Círculo Polar Antártico, Trópico de Câncer, linha do Equador, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Ártico. Observe aonde estão batendo, os raios solares estão batendo com ângulo de 90 graus em qual linha? Em qual linha? Na imagem de cima está batendo sobre o Trópico de Câncer. O que é isso? O que significa? Se vocês observarem, tá? Olha onde está a linha do Equador. A linha do Equador está nessa faixa, nessa linha mais abaixo. Se você fizer um corte, você vai observar que o hemisfério sul está menos iluminado em relação ao hemisfério norte. Então, vamos trabalhar com raciocínio lógico. Se tem uma área menos iluminada e quem esquenta a Terra não é o Sol, então se tem uma superfície menos iluminada, então vai ter menos aquecimento e é o período quando a Terra esfria mais. E qual que é a estação do ano que é a mais fria? É o inverno. Então, nessa primeira imagem, se você observar, você vai ter o inverno no hemisfério sul. E no hemisfério norte, observem de novo, olha a maior área iluminada. Então o Sol está batendo com mais força e com mais tempo. Então tem um tempo de aquecer. E qual que é a estação do ano mais quente, quando o Sol aquece mais a Terra? É o verão. Então no dia no dia 20 de junho de 2020, às 18 horas e 43 minutos, vai ser quando os raios solares baterão com um ângulo de 90 graus sobre o Trópico de Câncer. Então, isso vai causar o início do verão no hemisfério norte e do inverno no hemisfério sul. Então, isso nós temos que pegar bastante atenção. Então, qual vai ser a nossa principal função? Que a gente tem que tomar bastante cuidado. Nós precisamos saber o quê? Que quando começa, por exemplo, no dia 20 de junho, que é o início do inverno para nós aqui no Brasil, é quando a quantidade de luz que bate na superfície da Terra é menor e com isso o Sol não aquece tanto o nosso hemisfério e, consequentemente, isso causa o resfriamento do clima. Já no norte, você vai ter uma maior área iluminada, uma maior área aquecida, e com esse aquecimento acima, nós temos o verão. Já na segunda imagem, observem agora, gente,
aonde está batendo o ângulo de 90 graus? Sobre o Trópico de Capricórnio, que é o trópico que corta até mesmo o Brasil. Então isso, nós tomamos um cuidado, que agora o que vai acontecer? De novo, faça uma linha imaginária aqui, ó, acompanhe com o dedo ou com alguma coisa aonde está a linha do Equador. Observe qual é o hemisfério que vai ter a maior área iluminada. É o sul. O sul vai ter a área mais iluminada e com isso nós temos um maior aquecimento. Esse aquecimento, então o clima mais quente, e isso vai dar início do verão. Então, tanto que o solstício de verão no hemisfério sul, no dia 21 de dezembro, às 7 horas e 2 minutos. Então, você vai ter o verão começando para nós, Brasil, então hemisfério sul, e no mesmo instante vai ter o início do inverno no hemisfério norte. É quando se nós observarmos de novo, nós vamos ter aqui a nossa o nosso hemisfério norte, né, com menos áreas iluminadas. Então, menos áreas iluminadas, mais frio. Então, com isso, você vai ter temperaturas mais baixas. Então, isso nós temos que tomar bastante cuidado, que é o seguinte. Então, essa área, então essa apresentação aqui, olha eu de novo aqui. Então, esses movimentos de translação, rotação e um pouco da precessão vão ser os responsáveis pelas estações do ano, que vão dar todo um parâmetro, todo uma questão de as características do clima naquele ano e até mesmo naquela região. Então, espero que tenha gostado. Aos poucos eu vou pegando o jeito aqui, vou fazendo uma mudança ali, outra mudança aqui. Espero que o YouTube faça, né, deixe eu fazer uma live para testar. Vai ser um desafio, vai ser, como eu falei para os professores, vai ser subiar, chupar cana ao mesmo tempo. Então nós precisamos agora nos adaptar. Então, muito obrigado. Esperamos que isso passe logo, que eu fique menos tempo dando aula online, porque eu gosto, todo mundo sabe, de um abraço, tá? Então aquele abraço para todos e fique com Deus. Se Deus quiser, nós vamos estar de volta em breve.